Ok? O Marcelo vai fazer a apresentação e logo em seguida abriremos para debate e perguntas. Tá? Marcelo, por favor, todo seu. Bom dia. Agradeço a Radit aí pela introdução, agradeço a CNSEG pela oportunidade de estar falando um pouquinho da experiência do Banco do Brasil com relação à gestão de riscos operacionais, especificamente sobre a área que eu estou conduzindo, que é a composição de base de perdas operacionais. A apresentação ela está dividida em 3 partes. A primeira, a gente vai passar um pouquinho os conceitos de risco operacional de acordo com a regulação bancária, sobre as diretrizes que são dadas pelo Banco Central para as instituições financeiras. Depois a gente vai falar um pouquinho da experiência que a gente está tendo no Banco do Brasil com gestão de risco operacional e, por fim, a gente vai focar na composição da base de risco operacional, nosso objetivo aqui da apresentação. Em resumo, as instruções normativas publicadas pelo Banco Central, elas são a 3380, a resolução 3380, que tem a definição do risco operacional e como deve ser, um direcionamento de como deve ser estruturada a área de gestão de risco operacional. A resolução 3490, que fala da alocação de capital regulatória. E a circular Bacen 3647, a mais recente, que fala de diretrizes do modelo avançado, da implementação de modelo avançado de risco operacional e dos requisitos mínimos. E esses requisitos mínimos que devem ser observados pelas instituições a existência de uma base de dados interna, que a gente chama BDI, a utilização de base de dados externa, a utilização de análise de cenários e fatores de riscos e controles. O que é risco operacional? Esse conceito ele está disponível, ele está dado tanto na circular Bacen 3380 quanto na 283 da SUSEP. É a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo a possibilidade de perdas decorrentes de risco legal. Risco legal é uma parte do risco operacional. E o risco legal é a possibilidade de clientes ou próprios funcionários da empresa ajuizarem ações judiciais contra a instituição. O risco operacional ele acaba se tornando um grande desafio para as instituições. O risco operacional, a Beth deu uma dica disso, ele acontece em toda instituição, ele não está concentrado numa área específica de negócios. Ele existe na área de negócios, ele existe na área de segurança, ele existe na área de suporte. Em toda a instituição existe a materialização do risco operacional. E esses são os fatores de risco operacional: pessoas, processos, sistemas e eventos externos. Esses fatores de risco operacional, eles se materializam em categorias de eventos de risco operacional. A definição de Basileia e a linha que as instituições, que o regulador e as instituições brasileiras seguem é de 8 categorias. As categorias são onde efetivamente existe a materialização dos eventos de risco: problemas trabalhistas, falhas nos negócios, falhas em processos, fraudes e roubos externos, falhas em sistemas, danos ao patrimônio físico, fraudes internas e interrupção de atividade. Na linha daquilo que a gente estava falando, olhando para cá, para as categorias de eventos de perda e de risco operacional, a gente consegue enxergar que em toda a instituição existe essa materialização de risco, seja no problema trabalhista, na solicitação, no ajuizamento de ações de funcionários ou terceirizados da empresa, seja no relacionamento com clientes, no relacionamento com órgãos reguladores ou fornecedores, eventos externos. As instituições bancárias estão seriamente afetadas por esse tipo de categoria, falhas em sistemas que materializem perdas operacionais, danos ao patrimônio, um bem roubado, um bem danificado impacta diretamente as perdas operacionais, fraudes internas e interrupção das atividades que possam causar perdas operacionais. E essas categorias, elas se materializam em impactos ou reflexos financeiros, em reparos ou substituições de ativos, em multas e penalidades, em perda direta de numerário,
que está diretamente ligada à categoria fraude e roubo externo, ressarcimento ou indenização de clientes, que tem ligação direta com a categoria falência dos negócios, e assim por diante. Bom, o evento de risco operacional é a materialização do risco operacional. É quando... Ups, desculpe. Quando efetivamente existe um impacto financeiro a partir de um evento de risco operacional. Passo de novo as categorias de perda operacional, que a gente já deu uma passadinha no slide anterior. E agora a gente começa a falar um pouquinho da nossa experiência dentro do Banco do Brasil, como é que está sendo implementada a gestão do risco operacional. A estrutura do Banco do Brasil hoje ela é composta de 9 vice-presidências, 27 diretorias e 13 unidades estratégicas. A Diretoria de Gestão de Riscos, que trata não só da gestão do risco operacional, como também da gestão de risco de mercado, da gestão de risco de liquidez, crédito e da gestão de capital, ela está vinculada à vice-presidência de controles internos e gestão de riscos. Dentro dessa estrutura também, tem 2 outras diretorias que fazem parte da estrutura de risco operacional, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é a Diretoria de Controles Internos e a Diretoria de Gestão de Segurança. A gerência executiva de risco operacional, ela hoje é formada por 43 funcionários e dividida em 5 divisões. A divisão de informações para a gestão são 8 funcionários, é a minha divisão essa. A gente tem uma divisão de modelagem de risco operacional, é essa divisão que está trabalhando com a proposição e com o desenvolvimento de modelos internos de alocação de capital para risco operacional, uma divisão de acompanhamento e reporte e 2 divisões de identificação e assessoramento. Essas divisões elas foram implementadas no início desse ano na estrutura da gerência de risco operacional e elas têm por finalidade propiciar uma ação mais direta junto às diversas áreas do banco. A gente sentiu durante algum tempo a dificuldade de estar mais próximo aos gestores de negócios, gestores de produto. Então, essas diretorias têm por finalidade isso. Auxiliar no processo de disseminação de cultura de risco operacional, auxiliar no processo de identificação de riscos e auxiliar no processo de proposição de ações de mitigação para risco operacional. Como eu havia dito, a estrutura de risco operacional declarada pelo Banco do Brasil, o regulador, ela é composta por 3 diretorias. A Diretoria de Gestão de Riscos, que é responsável pelo gerenciamento especificamente do risco operacional, pela Diretoria de Controles Internos, responsável pelo controle de segunda camada, e a Gestão de Segurança, que é responsável pela proposição de ações de segurança bancária e pela mitigação e controle da segurança de canais eletrônicos de atendimento. A Diretoria de Controles Internos tem um outro papel que cada vez mais está se mostrando fundamental no processo da gente de desenvolvimento de modelos internos, que ela funciona como validação independente dos modelos internos. De novo, quando a Beth mencionou ali que as instituições bancárias elas têm que demonstrar 1 ano de teste de uso para o regulador, essa parte de teste de uso, que é bem específica da gestão, do modelo de gestão, com alguma participação do modelo de alocação de capital, ele tem que ser todo acompanhado e validado por uma validação interna independente, que no caso do Banco do Brasil está acontecendo pela Diretoria de Controles Internos. De novo, em linha com o que a Beth tinha falado, da atuação da alta gestão no processo de gestão de risco, a governança de riscos que está proposta pelo Banco do Brasil, ela nasce nas diretorias de negócio e de produtos, transitando pela diretoria de gestão de risco e se materializando, no caso do risco operacional, no subcomitê de risco operacional, que é formado, que tem em sua composição diretores de áreas específicas. O diretor da gestão de risco é membro permanente, é o coordenador desse subcomitê. Existem mais outros 2 diretores que têm presença obrigatória. E os assuntos que transitam pelo subcomitê de risco operacional, eles são alçados ao Comitê de Risco Global, que é composto pelo presidente do Banco do Brasil e por um conjunto de vice-presidentes. Isso aqui não só garante um processo de tomada de decisão, como retroalimenta as decisões estratégicas baseadas em gestão de riscos.
Para efeito de gestão do risco operacional, a gente desenvolveu e faz uso de uma série de instrumentos de gestão. Mensalmente, no Subcomitê de Risco Operacional, é encaminhado um painel de riscos. Esse painel de riscos ele transita pelo Subcomitê de Risco Operacional e ele é alçado ao Comitê de Risco Global. E esse painel de riscos ele é composto de um limite global de perdas operacionais. O que é esse limite? O limite máximo proposto que é confrontado com o total de perdas operacionais que incorrem durante o mês. Esse limite, na verdade, é um limite anual com acompanhamento mensal. Para efeito de efetiva gestão, um único limite para acompanhar as perdas operacionais, ele se mostra pouco viável, vamos chamar assim. Então, qual é a proposição? Esse limite ele foi desmembrado em diversos limites específicos, em que existe a definição clara de um gestor para cada um desses limites específicos. Então, esse gestor ele é responsável por diagnosticar o problema que está acontecendo, diagnosticar o porquê das perdas e propor ações de mitigação. Outro elemento que faz parte do painel de risco são os indicadores-chave de risco, e a gente implementou internamente no Banco do Brasil uma recomendação técnica de risco, é muito semelhante a uma recomendação de auditoria, não é um instrumento de auditoria, é um instrumento de controle de riscos, em que, havendo extrapolação de algum desses limites específicos ou dos indicadores-chave de risco, a diretoria de riscos ela tem a prerrogativa de emitir essas recomendações técnicas, pedindo ações da área para mitigação de perdas e proposição de planos de ação. Não só vinculado à extrapolação de limites, mas quando existe a identificação de fragilidades em processos, de fragilidades em controles, a diretoria de risco ela tem a prerrogativa de emissão dessas recomendações técnicas de risco. Outros instrumentos que são usados no processo de gestão são os cenários de risco operacional e a base externa de perdas operacionais, que eu vou falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho, coisa rápida, um pouquinho mais adiante. Bom, acho que eu estou indo até demais, rápido demais, não? Se tiver rápido demais, vocês pedem para eu dar uma devagar. Indo na parte principal da apresentação, vou falar vou tentar me estender um pouco mais aqui na composição da base de perdas operacionais, que é o nosso desafio, é o desafio que a gente está vivendo hoje lá no Banco do Brasil, e é pelo qual eu sou responsável lá pela sua composição. A circular 3647 do Banco Central, ela define que para utilização de modelos avançados de risco operacional, 4 elementos mínimos são obrigatórios. É a base interna de perdas operacionais, a utilização de uma base externa de perdas operacionais, a utilização de cenários prospectivos de risco operacional e a utilização dos BCFs, fatores de ambiente de controle. Sobre a base de dados externa, o Banco do Brasil ele é associado desde 2010 ao ORX, Operational Risk Data Exchange Association. É uma associação sem fins lucrativos, sediada em Zurique, na Suíça. Hoje, atualmente, são 62 bancos que fazem parte dessa associação, espalhados em 18 países. Essa quantidade de 272 mil eventos, certamente hoje, isso já mudou um pouquinho, né? Certamente já tem mais do que esses 272 mil eventos. O procedimento de reporte dos nossos eventos, o reporte dos eventos da nossa base interna é trimestral e um mês depois tem a disponibilização dos dados condensados, vamos chamar assim, de todos os bancos. É importante dizer, esses dados eles são descaracterizados pela associação. Então, quando eu mando um evento de perda do Banco do Brasil, o Citibank, ele não sabe que aquele evento aconteceu no Banco do Brasil, ele sabe que ele aconteceu numa região geográfica que, para a gente do Brasil, é Caribe e América Latina, e só isso, ele sabe o valor e tem alguns atributos mínimos que são devolvidos pelo ORX. Mas não existe identificação clara de qual é o banco, em que banco aquela perda aconteceu. Uma regra para reporte é que são reportados apenas eventos acima de 20 mil euros. E aqui tem um conjunto de relatórios que são disponibilizados periodicamente pela ORX. A partir do momento que essas informações são tratadas trimestralmente, ocorre a disponibilização
das perdas consolidadas e tem a disponibilização desses relatórios de análise dos eventos de perda que foram reportados. Existem alguns fóruns de discussão que são propostos e hoje a gente está participando de um fórum na FEBRABAN com a participação dos outros bancos, dos outros grandes bancos do Brasil, solicitando ao RX, pleiteando ao RX a criação de uma base de dados específica de bancos brasileiros. Isso para quê? A gente vai tentar trazer para uma realidade. Primeiro é diminuir esse patamar de 20 mil euros. 20 mil euros para o Banco Brasileiro, para um evento granular, um evento específico, acaba sendo um nível um pouquinho alto de perda operacional. A gente está propondo a diminuição desse patamar de reporte e que a gente tenha acesso só a eventos de perda que aconteceram no Brasil. Isso aí para a gente tratar de maneira mais uniforme e conseguir utilizar de maneira mais efetiva no processo de gestão os dados externos. E também para poder, para aquele elemento de base de dados externos do modelo avançado, ele ser mais eficiente. A gente não está misturando realidades diferentes, de países diferentes, a característica das perdas operacionais que acontecem no Brasil. Bom, falando um pouquinho especificamente da 3647, que é a circular do Bacen, que define as diretrizes para a adoção de modelos avançados de risco operacional, ela diz que a base de dados de risco operacional deve ser constituída por valores de perdas operacionais, bem como outros dados de risco operacional, como quase perdas, ganhos operacionais, custos de oportunidade e receitas perdidas. Quando a gente olha aqui, o primeiro susto que a gente toma é quando a gente fala assim de quase perdas. Quase perdas parece um negócio um pouco tanto gasoso quando o Banco Central fala isso. Mas não é não. Vou trazer para uma realidade do banco. A gente tem, depois eu vou explicar como é que é a montagem da nossa base de dados, qual a origem das informações, mas só adiantando, quando existe uma tentativa de assalto numa dependência do Banco do Brasil, mesmo que não haja êxito, nenhum valor seja subtraído do banco, existe um registro de um evento, uma tentativa de assalto. Esse evento de tentativa de assalto é um evento que a gente traz para dentro da nossa base de risco operacional como uma quase perda. Existem situações de TI, de falhas de TI, que são classificadas como crise, que não desembocam numa perda operacional, e a gente também traz isso para a nossa base como uma quase perda. E o outro susto que a gente toma, na verdade não é um susto, é uma determinação, mas é um desafio, são as despesas de provisão para risco legal, que elas têm que ser registradas na base de perdas operacionais. Isso aí é um trabalho árduo para a gente conseguir garantir esse fluxo de constituições e reversão de provisão, casar isso com pagamentos de ações e trazer isso para a nossa base de dados. É um grande desafio, a gente já está bem avançado nesse processo, mas exige muito a integração da área jurídica da instituição com a área de gestão de risco para a gente conseguir ter uma base robusta. E aí eu falo rapidinho dos requisitos mínimos que a 3647 exige para a base de dados, os atributos mínimos que devem existir na base de dados. Desculpa. É exigido que exista o CNPJ da entidade do conglomerado onde aconteceu a perda operacional. É exigido que seja identificada a unidade de negócio onde essa perda operacional aconteceu. São exigidas data de ocorrência, data de descoberta, data de lançamento contábil da perda. É exigida uma descrição da perda, uma descrição detalhada dos eventos considerados relevantes e uma identificação das causas desse evento considerado relevante. É exigido que seja registrado o valor bruto da perda, o valor recuperado da perda, independente desse prazo de recuperação, Havendo recuperações por seguros, essas perdas têm que ser registradas na base de risco operacional. E as fontes de informação dessas perdas que são reportadas. Pessoal, se estiver indo muito rápido, por favor. Bom, agora vou gastar um tempinho mais para falar um pouco dessa lâmina, que aí é como funciona a constituição da base de perdas operacionais do banco e dar alguns detalhes do que eu já havia dito. Lá no passado, quando o Banco do Brasil começou a se preparar para modelos avançados, tiveram duas decisões que tiveram que ser tomadas. A primeira era a seguinte, utilizar dados contábeis ou dados gerenciais.
A gente já passou rapidinho pela 3647, quando ela fala que eu preciso ter identificação da unidade onde aconteceu a perda, CNPJ da entidade onde aconteceu a perda, data de ocorrência, data de descoberta e data de registro contábil, identificação de causas detalhadas, identificação de descrições detalhadas. A decisão foi, então, optar por informações contábeis ou optar por informações gerenciais. As informações contábeis, elas não tinham... Desculpa, vou voltar mais um pouquinho. Além desses atributos, para uma efetiva gestão do risco operacional, outros atributos são necessários. Aqueles são os mínimos regulamentares. Então, existem outras informações que, para efeito de gestão, elas precisam ser acrescidas à base de perdas. Os dados contábeis, eles não teriam a possibilidade de fornecer essas informações, mesmo porque, eventualmente, esses dados estariam agrupados, consolidados. E, para efeito de modelo de alocação avançado de risco operacional, a gente precisa que os dados sejam granulares na base. Eu tenho evento a evento registrado na minha base. A tomada de decisão foi, ao invés de dados contábeis, vamos partir para dados gerenciais. E aí a segunda tomada de decisão foi a seguinte: vamos implementar um portal de perdas operacionais que essa possibilidade implicava no que exatamente? A necessidade de conversar com um colega, seja o colega da rede que faz um registro que identifica uma perda operacional, seja o colega da direção geral que faz o acompanhamento de um determinado processo, que além do processo dele normal, ele entre em uma outra funcionalidade para fazer esse registro. Então, de forma a gente tentar garantir a completude da nossa base, a nossa proposta foi a seguinte: ao invés da gente criar um portal de registro de perdas, a gente optou por entrar no processo normal já existente dentro do banco. O processo de administração de pessoas, seja ele na condução de ações do trabalhador, seja ele na condução de ações disciplinares, de toda essa parte de tratamento de pessoas, na condução de processos judiciais, na condução de ilícitos, de fraudes e roubos externos, a gente incluiu mais um fator dentro de cada um desses sistemas. A gente solicitou que fossem exportadas em ambiente corporativo, em ambiente da tecnologia, as informações de perda operacional para dentro da nossa base. Então, já existiam diversos sistemas corporativos, a gente, como um princípio, como uma linha que o nosso regulador ele dá para a gente não trabalha com sistemas departamentais, a gente não trabalha com planilha, a gente não trabalha com bases de dados localizadas num determinado departamento. A gente busca sistemas corporativos e dentro desses sistemas corporativos a gente identifica o efetivo registro de uma perda operacional e dentro desse processo a gente desenvolve rotinas de exportação de informações para a nossa base. Essas rotinas elas acontecem diariamente, todo dia, cada um dos sistemas identificados como bases de informação de perdas operacionais enviam informações para a base corporativa para compor a nossa base corporativa de perdas operacionais. Essa base corporativa, essa BDI, a base de dados interna, ela funciona como insumo para o monitoramento e para a gestão de risco operacional e também para o cálculo do capital. O cálculo do capital que a gente, no momento, a gente está propondo ainda, desenvolvendo os modelos internos. As saídas, a gente envia informações para a intranet corporativa do banco, geração de arquivos, geração de relatórios para gestores. O subcomitê de risco operacional e o comitê de risco global são clientes dessa informação e também a exportação de informações para o regulador. Essa geração de informações para o regulador, o Banco Central ele não pede uma periodicidade assim, mensalmente eu reporto a minha base de perdas para ele. Mas nas visitas do Banco Central, eventualmente ele fala assim, preciso da sua série histórica de perdas operacionais. Então essas informações saem integralmente da nossa base de dados interna. Existe um processo que também foi, na verdade a gente já tinha um processo de conciliação contábil, só que esse processo era um processo manual, era mais um processo para validação nossa. E o regulador, quando enxergou esse processo, ele falou assim, joia, esse processo é legal, mas ele não é automatizado. Ele é um processo manual. Então, o que você vai fazer? Você vai automatizar esse processo. E aí, esse é outro desafio que a gente está tendo. Porque existem rubricas na contabilidade que não são exclusivas de perdas operacionais. Existe uma série de limitações quando a gente está falando de dados gerenciais confrontados com a contabilidade, que a gente precisou vencer essas etapas com a ajuda da contabilidade do banco. A
situação atual da nossa base de perdas operacionais. Mensalmente, a gente recebe em torno de 200 mil registros na base. A gente tem informações de perdas operacionais, claro, são diversos sistemas. Os sistemas que têm a base mais longa, a informação mais longa, a partir de janeiro de 2006 a gente já tem informações, sendo que, para fins da 3647, é exigido uma janela mínima de 5 anos de base. E a nossa base, ela atende esse requisito. A gente tem, no mínimo, para cada sistema, 5 anos de base disponível. A gente não delimita um valor mínimo de eventos a serem capturados. Todo evento de perda operacional identificado no sistema legado é reportado para a base. Seja um evento de 1 centavo, 50 centavos, R$2, isso identificado no sistema legado, lá no sistema de pessoas, no sistema de fraude externa, no sistema do jurídico, é identificado como uma perda operacional, ele é exportado para a nossa base. É importante ressaltar, uma parte que eu ia falar antes, é o seguinte: dado que a gente precisa que as informações sejam identificadas nos sistemas legados, a gente tem processos periódicos. Semestralmente, a gente revisita a base com o auxílio dos nossos gestores. A gente conversa com o gestor e fala o seguinte: gestor, a base de perdas operacionais corporativa é composta desses eventos que estão sob sua gestão. Você está de acordo, você concorda que isso é um evento de perda operacional? Se você quiser contestar, vem conversar comigo para a gente discutir. E você entende que tem alguma coisa no seu processo que seja uma perda operacional e hoje eu não estou capturando? Se tiver, reporta para a gente estudar essa perda e para a gente incorporar, caso realmente seja uma perda operacional, a gente incorporar essa perda no nosso processo. Bom, a gente não tem esse limite para perdas operacionais, são capturados todos os eventos identificados. Diariamente, os sistemas legados que compõem, que registram essas perdas dentro do processo do banco, fazem remessas para a base corporativa. A alimentação da base corporativa é automática, ela acontece toda no ambiente de TI do Banco do Brasil. A gente ressalta isso para o regulador e a gente afirma isso com convicção. Nenhum dado de perda operacional transita previamente pela diretoria de risco. Ele se materializa no sistema corporativo, ele é exportado e ele sensibiliza a base em ambiente corporativo. Nada transita pela diretoria de risco, nada é manipulado antes de compor a base de risco. E existe a definição de um padrão único de informações, um layout único de exportação desses sistemas para dentro da base de risco corporativo. A base, ela tem detalhamento dos eventos níveis 1, 2 e 3. Evento nível 1, 2 e 3. Evento nível 1 são aquelas categorias, 8 categorias de perda de base leve que a gente falou. Problemas trabalhistas, falhas em negócios, fraudes externas, fraude interna. Essas categorias elas estão em muito alto nível para a efetiva gestão. Então, a gente possui desdobramentos para um segundo nível, maior detalhamento, e dentro desse segundo nível, um novo detalhamento para o terceiro nível, que aí começa a possibilitar a efetiva gestão e entender exatamente qual é o problema que está acontecendo naquele evento de perda. A gente tem na base a dependência de origem, onde foi registrado, onde materializou essa perda, e a dependência gestora desse tipo de problema. Existe uma dependência, existe um gestor para o assunto problemas trabalhistas dentro do Banco do Brasil. Existe um gestor para o problema cadastro restritivo dentro do Banco do Brasil. Existe um gestor para o problema fraude interna dentro do Banco do Brasil, e assim por diante. Então, além da origem onde aconteceu esse evento de perda, a gente recebe o prefixo do gestor de cada um desses eventos. Eu já havia dito, a 3647, ela exige causas e descrições detalhadas, e aí também existe um processo paralelo. Uma intervenção que a gente faz na base é a seguinte: a 3647 ela diz que para eventos considerados relevantes, ela exige maior profundidade de detalhamento e de descrição de causas. Então, existe um critério interno definido e aprovado naquele fluxo ali do Subcomitê de Risco Operacional, que diz o seguinte: os valores relevantes de perdas operacionais é esse para determinada categoria, é esse para outra categoria, e assim por diante. Então, existindo eventos que caem nessa categoria de eventos relevantes, a gente faz um reporte para o gestor do evento solicitando maiores informações, de forma a completar, a dar maior completude da informação e de forma a propiciar mais informações para as áreas gestoras, para a nossa área de gestão de risco operacional. A gente recebe todos os dados de recuperação e todos os históricos de lançamento dos eventos de perda. As funcionalidades que a gente tem na nossa base corporativa: a gente tem consultas em tela por filtros de dependência,
por data de ocorrência, por categoria. A gente tem consultas por perda, por gestor de evento de perda ou por produto. Gestor de evento de perda naquela situação que eu estava falando. Existe um gestor de fraude interna, existe um gestor de falhas em roubos externos e assim por diante. Então, a gente pode consultar ou por gestor do tipo de perda ou por gestor do produto. A gente faz controle periódico de remessas, a gente sabe quais informações chegaram em cada uma das remessas para dentro da base. E a gente usa o padrão de segurança corporativa. Existe uma aplicação dentro do Banco do Brasil que garante acesso a determinadas chaves do conglomerado. Então, o acesso à base corporativa de perdas é garantido através dessa ferramenta corporativa. A gente tem possibilidade de exportação de informações para arquivos parametrizados, e essa exportação ela pode ser automática, ela pode ser uma rotina que a gente esquedula dentro do processo da base de dados, ou a gente pode solicitar esses arquivos manualmente. E, junto com esse processo de envio diário de informações para a base de perdas, existe também um processo de indicação de eventos rejeitados. Acontece da gente ter eventos que são eventualmente rejeitados pela base, esses eventos são apontados e são enviados em forma segregada para a gente poder analisar e identificar o problema que está acontecendo. Essa aqui é a carinha da nossa base de, essa interface de consulta das informações da base de dados. Essa aqui é a intranet corporativa do Banco do Brasil, e é dessa maneira que a nossa BDI ela aparece para a gente, né? A gente tem 3 áreas, uma área de consulta e de tratamento da base de dados interna, uma da base de dados externa e uma da parcela de alocação de capital. E essa parcela de alocação de capital ainda não é de modelos avançados, ela é ainda a regulatória. Tá? E aí o menuzinho que abre para a gente quando a gente está na base de dados interna tem consulta de eventos, complementação de eventos e assim por diante. Quando a gente solicita uma consulta de eventos, por exemplo, é essa tela que aparece. A gente tem a possibilidade de consultar por prefixo. Esse aqui é a sigla do sistema legado interno lá da gente. Esse AR, por exemplo, é o sistema de assaltos e arrombamentos. Ele está dentro daquele grupo ali de fraudes e roubos externos. Né? É ele que, por exemplo, manda a efetivação de um assalto contra uma dependência do Banco do Brasil. A perda relacionada a esse assalto vai ser exportada por esse sistema. Aquele evento de quase perda que eu mencionei, que é a tentativa de assalto, vai chegar através desse sistema legado também. A gente pode fazer a consulta pelo número do evento, e esse é o número do evento já atribuído pela nossa base, não é a identificação do evento original no legado, já é como ele está se materializando dentro da base, pelo código de ocorrência do evento, pelo número da remessa. E a gente tem algum detalhamento maior para esse filtro. A categoria, se é uma perda efetiva, se é uma quase perda, se é um ganho operacional, assim por diante. Nível 1, problemas trabalhistas, falhas em negócios. Qualquer tipo, nível 2, assim por diante. Quando a gente faz uma consulta, por exemplo, pelo sistema R, de assaltos e arrombamentos, para qualquer categoria e por um período aqui de tempo, que é de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, existe uma relação de eventos que é mostrada. Então, tem um binóculo aqui que vai dar o detalhamento desse evento e de maneira sintética o que são os eventos que atendem ao filtro que a gente aplicou. Existe um número do evento, esse é o número do evento, desculpa, essa número está um pouco pequena, tá? Mas esse aqui é o número do evento atribuído pela base de dados interna, o sistema de origem, o prefixo da dependência de origem, quem é a gestora desse evento, qual é o tipo de evento, nível 3, ele está dentro do nível 1, fraudes externos, mas esse evento especificamente é um arrombamento de TA, de terminal de autoatendimento, furto de numerário de TA, esse aqui provavelmente é um evento de pescaria, a nossa área de segurança adora explicar essas coisas. O pessoal consegue malabarismos para conseguir furtar dinheiro de instituição financeira. Existe uma modalidade que o cara consegue abrir a entrega do dinheiro e ele tira o dinheiro lá de dentro. Né? É phishing que eles chamam isso. Tem um phishing de internet, mas esse phishing é de terminal de autoatendimento. Furto de numerário, tentativa de arrombamento de TA. Esse aqui, se é tentativa de arrombamento, provavelmente ele não tem numerário, mas ele tem o dano do TA. Isso aqui está na categoria fraude roubo externo. Furto de numerário e assim por diante. A gente tem a data da ocorrência desse evento e a data em que efetivamente esse evento foi descoberto. Só para a gente ilustrar um pouquinho a data de ocorrência da data de descoberta, o exemplo que eu brinco lá com o pessoal que está chegando. O colega viajou para o carnaval, a conta dele foi fraudada, e teve um recurso que foi tirado da conta. O cara está no carnaval, não está nem olhando a conta dele.
dele. Quando ele voltar na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira, ele vai ver que efetivamente o recurso saiu da conta dele. A data da ocorrência do evento foi quando efetivamente o dinheiro saiu da conta, quando o ilícito aconteceu. A data da descoberta é quando o banco toma conhecimento de que aconteceu aquele ilícito. E a data da contabilização, nesse caso, é quando o recurso é devolvido para o cliente. Bom, já partindo para o finalzinho da apresentação, tem um desafio muito grande. Essa lâmina não apareceu, tem uma setinha aqui. Tem um desafio muito grande que a gente está trabalhando agora, tem um projeto grande que a gente está trabalhando, que envolve sensibilização de diversas áreas, que é um assunto chamado sobreposição de risco de crédito com risco operacional. E o que ele é? É uma operação de crédito, é a perda de crédito, que só acontece por quê? Porque houve um evento de risco operacional na sua origem. É uma operação de crédito contratada de forma ilícita e que há efetivamente o saque daquela operação. Aquela operação vai para prejuízo de crédito. Só que não existe inadimplência nessa operação. Existe o quê? Ela é originada num evento de risco operacional. A gente precisa marcar esses eventos, identificar essas operações e vai ter futuramente um tratamento na alocação de capital. A alocação da parcela de crédito com a alocação da parcela de risco operacional. E aí, para finalizar, tem um recado que o regulador já deu para a gente há muito tempo e a gente tenta incorporar. Na verdade, a gente incorpora isso no nosso dia a dia, que é o seguinte: a alocação de capital, a economia de capital a ser alocada por risco operacional, ela tem relação direta, claro, nos modelos avançados, com a redução de perdas. Só que tanto vai haver essa economia, como a nossa base de perdas ela vai ser robusta quando tiver uma efetiva gestão de risco operacional na empresa. Isso tudo aqui é decorrente de uma efetiva gestão de risco operacional, conhecendo esses processos, mitigando esse risco, fazendo identificação de onde existe a materialização da perda operacional. Pessoal, obrigado pela atenção. Marcelo, obrigado pela bela apresentação. Vamos dar início ao debate aqui, em seguida as perguntas. Marcelo, eu gostaria de expandir um pouco a respeito da base de dados e um pouco do normativo, né? Você falou que a 3647 ela determina o envio mínimo de informações das perdas operacionais. Ou seja, eu posso entender então que o Banco Central ele centraliza essas informações, né? Na verdade, assim, a 3647 ela define o quê? Que para efetiva gestão e para a efetiva utilização da base de dados no modelo avançado, ela fala assim, os atributos mínimos que você tem que ter na base são esses aqui. Você precisa, se você não tiver esses atributos, de certo que o Banco Central, que o regulador não vai considerar a tua base efetivamente consistente. O Banco Central ele tem, e a gente sabe que ele tem, informações periódicas de todos os bancos, porque sempre que existem visitas do Banco Central nas instituições para entender como é que está o processo de desenvolvimento dos modelos avançados, existe a solicitação da nossa base interna. Então o Banco Central conhece, e não só ele tem conhecimento da nossa base, como ele também tem acesso aos reportes que a gente faz à alta administração. Então, assim, existe esse acompanhamento, é certo, mas o Banco Central ele não é o centralizador dessa informação. Essa informação está localizada em cada uma das instituições. Então o banco ele não realiza nenhum estudo e retorna essa informação para o mercado? Não, com relação a perdas, não. Ele faz assim, a gente é divulgado periodicamente a distribuição entre as categorias de perda operacional ao mercado e o apetite ao risco operacional que o Banco do Brasil determina. Isso é divulgado periodicamente ao mercado. Perfeito, ou seja, algo semelhante que a ORX faz com os membros. Isso, retornando feedback. Exatamente, dando feedback dos relatórios, como é que está, de uma maneira global, a situação das perdas operacionais. Então, hoje eu posso entender que o Banco Central não cria nenhum tipo de penalidade para os riscos identificados? Não cria. Perfeito. Bom, gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver pergunta, por favor, o assistente leva o microfone até vocês. Alguma pergunta? Marcelo, sou Marinho, da Brasil Cap, trabalho na área de gestão de riscos lá, e nós estamos agora tratando desse assunto, né, junto à SUSEP, e uma das preocupações nossas é a forma como nós vamos elaborar nossos processos para tratamento desses riscos operacionais.
Você nos relatou que também o Banco Central solicita a informação da quase perda. Isso está previsto também na SUSEP. No primeiro momento é possível que esse dado não seja informado, né, está sendo tratado ainda, mas eu fiquei curioso de saber como é que está sendo tratado no banco a questão da valoração. Como é que o banco está mensurando a importância dessa quase perda? Se está atribuindo um valor monetário. Na verdade, assim, a gente tem o conceito de exposição ao risco. E a quase perda, ela não entra exatamente como um componente do modelo interno. Ela não existe um valor que vai impactar o modelo interno. Ela é mais um sinalizador de fragilidade de processo. A exemplo do que os cenários de risco operacional e os indicadores de ambiente de controle, eles são fatores que podem fazer algum ajuste na tua série histórica de perda operacional. Tá? Então, a quase perda, ela tem uma valoração. Ela tem uma valoração, naquele exemplo da tentativa de assalto, existe um valor de exposição que era o valor que estava disponível no cofre da dependência naquele instante. Esse valor é reportado como um valor de exposição, mas ele não é o valor da perda. Respondi? Mais uma pergunta, por favor? Eliane, a questão dos vândalos que ocorreu e aquela depredação toda, vocês provavelmente recuperaram do seguro. Isso entrou como uma perda e um valor monetário e uma recuperação do seguro? Exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma categoria de perda operacional que ela se chama danos ao patrimônio físico. Ações de vandalismo, elas estão classificadas dentro dessa categoria. E essa situação, o evento de perda relacionado ao vandalismo, ele entra como uma perda operacional no nosso processo. E quando existe a recuperação por seguro, é até um requisito que o Banco Central diz. Havendo a 3647, ela determina. Havendo recuperação por seguro, esse evento de recuperação ele tem que estar registrado na base de perdas. Então, existe a perda, é registrada a perda relativa ao evento de vandalismo e é registrada a recuperação desse valor através de seguro. Mais uma pergunta, por favor? Perfeito. Marcelo, sobre a questão do risco de perda legal, né, há um momento em que você tem uma possibilidade de perda, que não teve julgamento, não teve nada ainda. Né? Então, eu queria que você detalhasse para a gente como que o banco está tratando esse registro, em que momento que ele registra realmente perda ou como quase perda, como é que está sendo tratado? Joia. A provisão, a PDC que a gente chama, provisão para demandas contingentes, que é a efetivação de uma provisão para uma demanda judicial, ela, na efetiva constituição da provisão, ela já sensibiliza a base de perdas operacionais. Tá? E ela entra como um evento de perda, indicado que é uma constituição de provisão. Havendo a reclassificação do risco dessa ação, ou havendo o final dessa ação, é registrada uma recuperação de valor, quando existe a reavaliação do risco, em que exige-se a constituição de mais provisão para essa ação, essa nova variação é registrada na base, e havendo o final da ação com efetivo pagamento ou não da ação, é feita a reversão da provisão, caso aconteça o pagamento, é registrado junto. Então, todo o fluxo de provisão tem que ser registrado na base. E para efeito de modelo interno, para esse evento de perda, a data inicial desse evento, a data da ocorrência do evento, é a primeira data da constituição da provisão. Mais alguma questão? Seria interessante? Não? Sem perguntas? Bom, Marcelo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, uma bela apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos, a mesa CNSEG, e gostaria de lembrar que nós temos uma ficha de avaliação, que não se esqueçam desse preenchimento, por favor, ok? Obrigado a todos mais uma vez.
backup isso. Trabalhou com a... Trabalhou com a Larissa. Teve uma hora que eu olhei, quando vocês andou, falou assim, eu olhei pra menina que tava no negócio, ela também assim.